Gente, feliz sábado a todos mais uma vez. Eu estou muito orgulhoso de conhecer ao pastor Henrique Gomes. A gente se conheceu, por telefone só, porque ele já conhece meu pai, conhece meu irmão, que não fala, nenhum deles fala, né? O pastor Henrique teve que ir lá para falar com eles, não foi assim? Foi. Ok. Não, então, eu estou muito orgulhoso essa manhã, porque o pastor deixou a família atrás, né? Eles estavam doentes um pouquinho, mas ainda ele decidiu trazer-nos uma palavra, né? Então, quero que, por favor, demos atenção ao pastor e quero dar uma oração para o pastor aqui rapidinho, por favor. Querido Jesus, tu que eres Deus de nós, queremos que o Senhor mande seu Espírito Santo acima do pastor Gomes, nesse momento, que nos oriente com uma palavra que precisamos e que nós, como filhos, teus filhos, sejamos não só abençoados, mas as nossas vidas mudadas. Obrigado por teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, povo de Deus. Muito obrigado por ter vocês vindo aqui. Eu quero fazer uma coisa antes de eu começar. Quero tirar uma foto desse grupo aqui, se você me permite, por favor, né, para eu guardar de memória aqui, não é? Muito obrigado. Não é, vai tirar a foto agora enquanto depois tira de novo, tá bom? Mas eu queria tirar agora enquanto o povo tá todo acordado, entendeu? Então é melhor do que depois. Então, o Sérgio me falou que eu tenho até as 3 da tarde e eu falei para ele, Sérgio, não precisa de tanto tempo não, tá? Mas talvez até umas 2h30 no máximo, né, Sérgio? É muito bom, sabe? Eu conheci o Sérgio, a gente só se falava por telefone, Sérgio. Foi muito bom ter conhecido ele. Mas que bom ver um grupo aqui, um grupo vibrante, bastante crianças aqui. E eu não conheço, eu conheço acho que uma pessoa, já vi ela uma vez, né, antes lá em Charlotte. No acampamento, né? Pô, então, tipo assim, mas a maioria de vocês eu não conheço. Então, antes de começar, eu acho que eu preciso me apresentar um pouquinho para vocês, né? Para vocês saberem um pouquinho quem sou eu, da minha vida, um pouquinho. Meu nome, para os que me conhecem, meu nome é Henrique Gomes. Para os que me conhecem, meu nome é Henrique Gomes também, mas isso não é o caso. Para todo mundo é Henrique Gomes. Aqui nos Estados Unidos me chamam de Henry, porque aqui sabe como é que é difícil, né? Mas eu nasci na cidade maravilhosa, né? A irmã aqui também é carioca, né? Eu nasci na cidade maravilhosa. Eu sou carioca da gema, como dizem. Nasci em Copacabana, no Hospital São Lucas. Se alguém conhece lá, não sei o quê. Só tem ela do carioca aqui? Tem mais ninguém? Ah, tem mais carioca aqui, viu? Povo abençoado, né? Nasceu no castelo? Maravilha. Olha, mas eu não tenho muito sotaque de carioca, não, né? Porque eu saí de lá quando eu era cedo. Eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos de idade quando eu mudei para São Paulo. Mas no Rio de Janeiro, meu pai, ele era pastor. Lá no Rio de Janeiro, ele tinha um distrito pequeno, 56 igrejas no distrito dele. Então, eu me lembro como criança, todo sábado a gente ia para um lugar diferente, quarta-feira para um lugar diferente, tudo era assim, o tempo inteiro viajando. E eu me lembro que ele não conseguia fazer estudo bíblico com ninguém, você imagina, 56 igrejas. Como é que você fazia? Ele chegava numa igreja simplesmente para resolver problema e batizar quem precisava. Só isso. Então ele fez teve uma ideia boa. Assim, ele falou o seguinte, ó, falou para todo mundo das igrejas, você pega esse estudo bíblico que a gente tem aqui e distribui para quem quer. E um dia na semana, acho que era terça ou quarta ou quinta, não me lembro, a gente vai ter um programa na rádio, que ele comprou um tempo na rádio, e a gente vai estudar a lição junta. Isso, para vocês saberem, era por volta de 1984, 85, muitos anos atrás. E ele fez esse programa de rádio, ele chamou esse programa de rádio Nisto Cremos. Já ouviram falar de Nisto Cremos, né? Então, foi meu pai que começou aquilo, Nisto Cremos, não existia antes. E eu me lembro que um tempo atrás eu estava trabalhando na Andrews e eu vi uma revista que tinha um artigo dizendo que tinha esse pastor no Brasil que fazia estudos bíblicos pela rádio. E eu não sabia disso, mas ele batizou em um ano 3.000 pessoas. E no segundo ano já estava 2.500 em março, se não me engano. Ele estava querendo chegar a 5.000, 6.000 pessoas num ano. Então ele era conhecido como o pastor molhado, porque ele vivia dentro do tanque batismal. Daí para vocês verem, né? Mas depois de um tempo, depois disso, eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos de idade, as coisas meio que mudaram. Ele saiu da igreja, saiu da obra primeiro. Depois ele largou a casa, largou a igreja, largou tudo. Perdemos o contato completamente com ele. Não quer mais saber de nada. E
e eu não sei o que aconteceu. Mas depois disso eu mudei para São Paulo. A gente foi mudar para São Paulo. Alguém já conhece, já vou falar em Hortolândia. Hortolândia, onde tem o IASP, né? Agora novo, o NASP, Campus Hortolândia. E eu morei lá por muitos anos. Aí quando eu terminei a faculdade, eu, minha mãe e minhas irmãs, nós nos mudamos aqui para os Estados Unidos. Isso aqui a gente, no primeiro ano lá em Richmond, em Virgínia, né? E a gente chegou lá nos Estados Unidos todo feliz e eu comecei a fazer ciência da computação, que era o que eu gostava de fazer. Gostava de computadores, muito. Eu queria ser programador. Mas só que um dia eu senti o chamado de Deus para ser pastor. E eu te falo uma coisa, ser pastor não estava no meu radar, não queria ser. Por causa do que aconteceu com meu pai, eu tinha, sabe, até um desprezo para pastor. E eu também não gostava, não conseguia falar em público também, tudo assim, essas coisas. E eu lembro que foi muito difícil para mim, daí eu comecei a barganhar com Deus. Sabe como é que a gente barganha com Deus, né? Cheguei e falei, ok, Deus, eu aceito o seu chamado, mas com 3 condições. Né? 3 condições apenas. Eu falei, eu preciso que você me ajude com as minhas inseguranças. Sabe, eu não sabia falar em público, não conseguia falar em público. Se eu estava falando com 2 pessoas, eu estava bem. Se uma terceira chegasse, eu já ficava mais problemático, entendeu? E como é que você vai ser pastor se você não consegue pregar em público, né? A segunda eu pedi, Senhor, me dá forças, porque eu sei que vai ser difícil. Porque eu sei que eu vou ver coisas que vão abalar minha fé. Eu sei que vão acontecer coisas comigo que uma pessoa normal às vezes não vai acontecer, por causa que Satanás tenta atacar mais, né, as pessoas que estão no ministério. Então me dá forças. E a terceira, paga a minha conta, porque eu tinha que ir para a escola. Como é que eu vou pagar minha conta se eu não tinha nada de dinheiro? E eu fui com a cara e com a coragem. Eu fui para a escola Southwestern Adventist University no Texas, em Texas. E eu falo para você, eu cheguei lá com $50 no bolso para pagar a faculdade. E 3 anos e meio depois, me formei. Sem dívida nenhuma. Deus realmente pagou a conta. Mas vou falar para você, no caminho foi difícil. Não foi fácil. Mas ele me deu forças. Me deu muitas forças para que tudo isso acontecesse. E o fato de eu estar falando aqui hoje para vocês prova que ele me ajudou com as minhas inseguranças também. Entendeu? Então, Deus é bom demais, né? E quando eu acabei a faculdade, eu tive a oportunidade de ir para Andrews fazer meu mestrado, mas eu falei, eu estou muito cansado de estudar. Já estudei 3 anos e meio, eu quero uma folga. E eu procurei trabalho em todas as conferências que eu podia. Nenhuma me quis. Nenhuma. Daí eu comecei a procurar lugares em outros lugares. Escola adventista, nenhuma me quis. Eu comecei a procurar outros lugares. Chegou um ponto que eu tava fazendo aplicação para McDonald's. E nem eles me queriam. Falar para mim, não, você tem muita qualificação, tudo mais. Ninguém queria. Eu fiquei desesperado, eu tava desesperado. Daí eu finalmente apliquei para um lugar e eles me aceitaram. A 3ABN. Já ouviram falar 3ABN? Trabalhei na 3ABN por quase um ano na produção deles. Porque eu tinha um pouquinho de conhecimento de vídeo. Então lá aconteceu uma coisa engraçada, porque eu comecei a ver a junção entre vídeo, mídia e a igreja. Sabe? Como aquilo podia ser incrível. Eu lembro, quando criança, indo com meu pai na rádio para ele gravar os programas. Eu me lembro que eu adorava os botões, as coisas. Mas na 3ABN foi quando clicou uma coisa para mim. Eu falei assim, é isso que eu amo isso. E depois de um ano, eu tinha um visto de estudante e eu falei para eles, se vocês quiserem que eu fique aqui, tem que trocar meu visto. Daí ele falou, vamos trocar. Daí falou, eu fui no advogado, ela falou, mais fácil se você for pro Brasil. Daí eu fui pro Brasil. Daí eu cheguei lá para ficar 15 dias no Brasil e eles negaram meu visto. Daí agora eu fiquei assim, peraí, o que eu vou fazer? Minha mãe e minhas irmãs todos moram no Brasil, nos Estados Unidos. Eu tô sozinho aqui, com uma malinha para 15 dias. Tive que começar uma vida inteira. Comecei a tentar trabalho de todo jeito. E o primeiro lugar que me deu um trabalho eu peguei, que foi na ADRA Nordeste. Fui trabalhar em Caruaru, em Pernambuco. Trabalhei lá por 2 anos. Foi maravilhoso, foi bom demais. Caruaru, entendeu? E tudo mais. Conheci muita gente, foi uma bênção. Realmente trabalhou o meu senso de vida e aprendi a fazer coisas que se eu não tivesse lá, eu não ia ter conseguido aprender. Depois de 2 anos, mais ou menos, trabalhando na ADRA e com o centro de mídia que eles tinham, a Novo Tempo me chamou e eu fui trabalhar na Novo Tempo, lá no São Paulo. E foi uma maravilha, porque em São Paulo tinha mais família. Tinha um tio que morava ali perto, em Engenheiro Coelho, lá no NASP, né? E eu ia para lá toda vez que eu podia, porque era a única família que eu tinha ali perto. Então, se tinha um feriado, eu estava lá. Se tinha umas férias, eu estava lá. Sempre. Natal, Ano Novo, feriado, tudo, estava lá. E foi nessa daí que eu encontrei a minha esposa, que estudava no NASP. Graças a Deus, né? Amém por isso. E aqui nós 2 novinhos, né? Isso é uns 14 anos atrás, vocês têm noção, né? E a gente começou a namorar e depois a gente noivou. E quando a gente estava noivo, eu falei, olha,
Muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de ir para Andrews e eu não fui. Mas eu falei, mas eu queria fazer isso. E agora eu sinto que eu queria voltar. Você vai comigo? Daí ela falou, vamos. Então a gente foi lá, então tudo bem. Então a gente teve um final de semana super ocupado. Porque no sábado, no domingo ela se formou. Essa aqui é ela com a mãe e as irmãs dela. No domingo ela se formou. No sábado na segunda a gente se casou. E na terça a gente veio para os Estados Unidos. Foi uma semana, né? Mudança um pouquinho, né? Grande, né? E na Andrews foi maravilhoso, né? Vocês falam que foi frio aqui, foi nada. Aqui foi de boa, tranquilo. E eu comecei a fazer mestrado na Andrews, estava muito feliz lá. E eu tinha que procurar um emprego em algum lugar para me sustentar. E eu acabei conseguindo um emprego no Centro de Pesquisa Adventista. Não sei se você já conhece o Centro de Pesquisa Adventista na Andrews. Na Andrews tem a biblioteca e no basement da biblioteca tem outra biblioteca. Só que essa biblioteca é fechada. Só tem os livros de pessoas, autores adventistas e coisas históricas. Tem até um cofre grande que tem um monte de documento lá. Eu trabalhava lá dentro. Eu não via o sol o dia todo, basicamente. Chegava no inverno, às vezes, como é Andrews, né? Eu chegava no trabalho, estava de noite. Eu passava o dia todo lá, quando eu saía, estava de noite já. Então eu não via o sol o dia inteiro. Então você pode entender, né? Mas era muito bom, porque a gente estava digitalizando tudo e a gente estava com um projeto chamado Adventist Digital Library, onde a gente colocava todas essas coisas dentro de um website. Era muito bom. E depois de 7 anos lá, 7 anos, eu tive a oportunidade de receber o chamado para vir para a Carolina Conference, aqui em Charlotte, pertinho daqui. E nós viemos para cá, oramos muito, porque a gente tinha outros chamados naquela época, um para Califórnia, um para Oklahoma, mas Carolina parece que Deus colocou no nosso coração para a gente vir para cá. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque um mês depois que a gente estava aqui, minha esposa descobriu que ela estava grávida. Foi uma benção. Então, quer dizer, nós temos uma filha 100% Carolina, né? E aqui tá ela aqui, ó, correndo. Eu tô pegando algumas fotos para vocês conhecerem ela, né? Gosta muito essa aqui é a grande nevasca de 2026, né, que aconteceu. Ela é uma pessoa que gosta muito de planetas. Queria muito que ela estivesse aqui. Minha esposa tinha um monte de compromisso e não podia vir, mas ela cancelou as coisas, conseguiu cancelar tudo. Só que ontem de manhã minha filha acordou meio, sabe, jururu assim, e a gente falou, ela vai ficar doente. Sabe quando a criança que é super ativa fala, eu quero dormir às 10 horas da manhã? Você sabe que tem um problema ali, que não tá bem. Então ela ficou em casa ali, porque sabe que ficar com a criança doente na estrada é difícil, né? Muito difícil. É melhor estar em casa, home field advantage, né? Que eles falam. Sabe? Então ela tá lá. Mas aqui tá isso, minha família. Isso aqui é tudo que é mais importante nessa terra para mim, tá aqui nessa foto. Não tem mais nada, entendeu? Fora daqui é só Deus. Então, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, esse grupo muito especial. E sabe, minha família, minha vida também, meu passado e tudo mais, me trouxe muitas lições. Por exemplo, aqui tá eu e minha irmã, quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos. Pequenininho, eu tenho cara de um menino sério, né? Um menino calado e que fica paradinho, sentadinho, né? Eu vejo as criancinhas assim, correndo, né? Ele fez uma observação, ele falou que Deus também está naquela foto. Ah, sim, não, claro, Deus sempre está com a gente, para a verdade. É o espaço de Deus, né? E também não dá para ver Deus. Sim. Tá certo, parabéns. Ó, então vamos orar então para terminar. A nossa lição já está pronta aqui, gente. Parabéns, parabéns. Mas olha, gente, eu me lembro quando eu era criança, desse tamanhozinho assim, eu vejo as crianças correndo, brincando, dançando. Eu era mais ou menos assim, talvez um pouco pior, sabe? Eu era do tipo assim, por exemplo, minha mãe, pra você ter noção, minha mãe era pianista da igreja, claro, né? Mulher de pastor, todo lugar que ela ia tinha que tocar piano. Então, como ela tinha que ficar de olho em mim, ela me colocava do lado dela, sentado do lado do banco, e ela tocando piano. Ela ia ter que trocar a folha, ou olhar pro lado, eu saía correndo. Daí depois ela não podia parar de tocar no meio da música, né? Ela terminava, saía correndo, ia me achar, eu tava lá fora chutando pedra com um sapato novo que ela tinha comprado, ou eu tava pulando uma poça de água, ou senão eu tava escorregando num monte de barro. Vocês lembram que no Brasil tinha um monte de barro em todo lugar? Não sei se é só eu, mas eu via um monte de barro em todo lugar. Talvez é porque era criança, né? Era atraído aos monte de barro, né? Então, eu descia o tempo inteiro, vivia sujo, vivia suado e tudo mais. Pra você ter noção, quando tirou essa foto aqui, 2 minutos antes eu tava correndo, eu tava sem sapato nessa foto, eu tava todo suado, minha mãe limpando aqui, ó, vamos tirar foto agora.
E a minha irmã, coitadinha, né? Tava vendo as coisas aqui, tudo que eu tava fazendo, né? Mas mesmo assim, quando eu era criança, eu aprendi uma lição muito grande, que eu ia na escola sabatina, eu ia na igreja, e eu ouvia todas as lições assim, e eu entendi que cada pessoa no mundo tinha uma missão, mesmo quando como criança. Eu não sabia direito o que um missionário fazia, mas eu sabia que todo mundo tinha que ter uma missão na vida. E se você me perguntasse quando eu era criança, o que você quer ser quando você crescer? Eu sempre respondia a mesma coisa. Eu falava assim, ó, quando eu crescer eu quero ser pastor, claro, né? Porque eu quero ser como meu pai. Todo menino quer ser como pai, né? Eu queria ser pastor, mas eu também queria ser missionário. Eu queria ir para algum lugar. Eu queria dirigir caminhão de lixo e eu queria tocar sanfona. Eu queria ser sanfoneiro. Eram as 4 coisas que eu queria. Claro, né? Eu queria ser pastor por causa do meu pai, eu queria ser um missionário porque eu queria trabalhar com as pessoas no mundo, viajar para outros países e tudo mais. Eu queria dirigir caminhão de lixo porque me diz uma criança que não gosta de caminhão, né? Mas o meu caminhão de lixo ia ser diferente, gente. Eu falava que eu ia colocar perfume para ficar cheiroso, porque o meu ia ser cheiroso. Isso tem conta a história da minha mãe, que eu nem lembro direito, eu era muito pequenininho, né? E eu também queria tocar sanfona porque minha tia tocava sanfona. E minha mãe começou a aprender e ela pegou uma sanfona em casa e eu achava maravilhoso o som. Queria ser sanfoneiro. Nossa, amava demais, sabe? Mas hoje eu posso dizer que eu completei 50% dos meus sonhos, né? Claro, porque hoje eu sou pastor, não por causa do meu pai, certo? Se fosse dependesse dele, eu não ia ser pastor, mas eu sou pastor porque senti o chamado de Deus. E também eu já fui missionário, de certa forma. Se a gente for ver, né, eu já fui missionário, por exemplo. Eu já trabalhei como comportagem na Flórida, querendo ou não, é um tipo de missões, né? E eu também já fui missionário, então, querendo ou não, no Nordeste, né? Em Caruaru, Quadra, as coisas que a gente tinha que fazer ali eram serviços de missionários mesmo, né? Mesmo que eu estivesse no meu próprio país, nesse caso assim, né? Isso tudo conta, né? Mas o que falta para mim mesmo agora é só dirigir caminhão de lixo e tocar sanfona. Alguém aqui sabe tocar sanfona? Pode me ensinar, entendeu? Eu gostaria de aprender, né? Ia ser legal, né? Mas eu me lembro de que todos os trabalhos que eu queria fazer, eu entendia que missionário era um dos mais importantes, porque eu ouvia muitas histórias crescendo, sentado na igreja, de pessoas que viajaram para a África, para a Índia, para todo tipo de lugar, e eles faziam essas coisas e tinham encontros maravilhosos. Eu queria muito ser um missionário por causa disso. Se você me perguntasse de todos que você quer ser, qual que você prefere ser? Eu sempre escolhia missionário, porque era isso que eu queria fazer quando eu era criança. Porque eu tinha aquele senso, né? Daí eu cresci, claro, a vontade passa um pouco, a vida muda, as coisas acontecem, mas eu lembro que ser missionário nunca é fácil, nunca foi fácil. E eu me lembro uma vez, agora como adulto, conversando com um casal que trabalhou muitos anos na África como missionário. E eu cheguei para eles e perguntei para eles assim, e aí, vocês gostavam de ser missionários? Como é que era ser a vida de missionário? Era bom? E eu espantei quando eles me responderam e chegaram para mim e falaram, não, era horrível. Eu falei, é horrível. Eu falei, é horrível. Mas eles chegaram e falaram uma coisa para mim que era bem interessante. Eles falaram assim, ó, não é fácil você lidar com as doenças, não é fácil você ter que ver com as pessoas morrendo por causa de serviços básicos que eles não têm. Não é fácil você lidar com a poeira, com um lugar diferente, saudade da família. Não é fácil. É horrível essas coisas. Mas eles me disseram uma frase que para mim me tocou bastante. Eles falaram o seguinte, mas será que nós devemos fazer só aquilo que a gente está confortável em fazer? Será que Deus não quer que a gente faça algumas coisas que talvez a gente não quer 100%, que tira a gente da zona de conforto da gente? Daí eles falaram assim, quando Deus chama a gente para fazer alguma coisa, Ele nos fortalece. E para mim aquilo foi uma lição tremenda, né, sobre missões, né? É porque a verdade é o seguinte, todos nós aqui, temos uma missão na nossa vida. A própria Bíblia é cheia de histórias de pessoas que têm missão. Eu vou dizer para você que todo mundo que a gente lê na Bíblia, querendo ou não, eles tinham uma certa missão. Sabe? Eles eram verdadeiros missionários. Por exemplo, Adão. A gente olha para Adão assim e fala, o primeiro homem, como assim uma missão? Mas Deus deu uma missão para eles, antes mesmo do pecado. Quer dizer que a missão você não tem uma missão só por causa do pecado. A sua missão só mudou, mas você sempre tem uma missão. A missão de Adão e Eva era o quê? Cuida do jardim, reproduz, né? Frutificar e multiplica. Esses eram a missão dele. E depois a gente vê que Noé, ele teve a missão de construir uma arca, antes mesmo ter visto chuva. Sem saber o que era chuva, ele construiu uma arca, um barco bem grande. A gente vê Abraão,
que ele largou tudo que ele tinha e saiu da terra dele e foi para uma terra prometida que ele nem sabia onde é que era. Isso era uma missão forte. A gente vê Davi, que a gente ouviu uma música aqui, né? Davi, ele foi escolhido como rei mesmo como criança. Mesmo como criança ele foi escolhido rei. E fala muito para as crianças, não importa a sua idade. Deus não olha para a sua idade, velho ou novo, todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. Daí nós vemos Jonas, que ele recebeu uma missão de pregar para o povo que nem gostava dele. E é fácil falar com gente que gosta da gente, né? Difícil é falar com gente que não gosta da gente. Quando a gente tem que estar num ambiente hostil, e mesmo assim ainda ser íntegro e falar de Deus, aí a coisa fica complicada, né? Jonas conseguiu fazer isso. E até mesmo Jesus, quando veio a essa terra, ele também tinha uma missão clara. E olha, diz aqui em Lucas 19:10, olha o que fala. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu acredito que essa era a missão de Jesus aqui. E se resume em duas palavras: buscar e salvar. Todo o ministério de Jesus, ele se resume nessas duas palavras. Ele buscou as pessoas para salvar elas. Buscar e salvar. Esse era o ministério, esse era a missão de Jesus aqui nessa terra. E é por isso que todos aqueles que estão conectados com Jesus, que somos todos nós aqui, nós também temos uma missão nessa terra. Jesus disse em João 20:21, ele falou o seguinte: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Essa é a missão que Jesus nos deu. Eu vou te enviar também para fazer as coisas. Do mesmo jeito que Deus me trouxe para salvar e buscar e salvar, eu vou mandar vocês também para buscar e salvar. E ele resume toda essa missão em Mateus 28:19-20, que diz assim: portanto, vocês a façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa, irmão, é a nossa missão. Eu não falo no plural aqui, mas é no singular. É para cada pessoa. Isso não é uma missão coletiva. Isso é uma coisa para cada um de nós. Irmãos, missão não é um departamento da igreja. Não é. Ele não é um departamento da igreja. Missão é a identidade daqueles que seguem a Jesus. Tem que ser a nossa identidade. Tudo que a gente faz, todo mundo que a gente fala, onde a gente se encontra, a nossa identidade tem que ser em Jesus e a nossa missão tem que ser aparente, tem que ser visível onde quer que nós formos. Por isso que nós somos chamados para ir. Nós somos chamados para ir, fazer discípulo, batizar, ensinar, e nós temos que fazer isso até os fins dos tempos. A nossa missão vai acabar, sabe quando? Quando a gente vê Jesus voltando no céu. Daí quando ele voltar, ele vai nos dar uma nova missão. Mas agora, a nossa missão é levar essa mensagem para o mundo. Ter uma missão muda a nossa trajetória da nossa vida. Mais importante do que a necessidade de comer ou de beber água é a necessidade de saber que a nossa vida tem um propósito. É ou não é? Você foi criado não por acaso. Você não é um acidente cósmico. Você está aqui por uma razão. Você tem uma missão para ser cumprida. Sabe? Não importa onde você esteja. Eu lembro que eu vi uma história muito tempo atrás. Eu não sei se é verdadeira. Então eu vou dizer que essa história aconteceu com um amigo de um amigo de um amigo de um amigo meu, tá bom? Que eu não tenho noção se é verdadeiro ou não, mas eu achei a história interessante. É a história de um menino chamado Johnny que tinha síndrome de Down. E esse menino, claro, ele tinha dificuldade de aprendizado, de tudo, mas ele quando ficou adulto, ele começou a trabalhar, que ele queria um trabalhinho, então ele começou a trabalhar empacotando compras no supermercado, sabe? No final ali, isso é que ele fazia. Empacotador de compras no supermercado. E um dia ele ia para a igreja com a mãe, com os pais, ele ia na escola sabatina com eles, ele ouvia tudo, mas os pais achavam que aquilo lá não estava registrando muito bem com ele. Só que um dia ele chegou para os pais e falou: pai, eu quero me batizar. E claro, os pais ficaram muito felizes e falaram com o pastor e acertaram tudo e vamos batizar o Johnny. Foi um dia feliz, um momento muito alegre. E no dia do batismo ele estava muito feliz, a família estava toda feliz e Johnny foi finalmente batizado. E quando ele levantou, ele ainda estava molhado, o rosto brilhando ainda com a água. Ele olhou para o pastor e falou assim: e agora, o que eu faço? A sinceridade dele, né? E agora, o que eu faço? E o pastor foi pego de surpresa. Ele falou que, peraí, ninguém nunca me perguntou isso, né? O pastor pensou rapidinho, olhou para ele e falou assim: ô Johnny, vai e cumpra a sua missão. Vai e cumpre a sua missão. O Johnny saiu de lá e naquele tarde mesmo, daquele sábado,
ele já começou a cumprir a missão dele. O que ele fez? Ele sentou na mesa e começou a escrever pedacinhos de papel, um versinho bíblico. E ele cortava aquele papelzinho, dobrava, e ele ficou a tarde inteira daquele sábado escrevendo versos bíblicos. Na segunda-feira ele tinha um monte de papelzinho dobrado. Colocou tudo dentro dos bolsos e foi pro trabalho. Daí quando ele chegou no trabalho, ele estava lá, colocou tudo no bolso, as pessoas passavam pelo caixa, ele chegava para a pessoa, colocava um papelzinho lá dentro e falava para a pessoa assim, olha, eu coloquei um versinho maravilhoso dentro da sua sacola e eu espero que ajude a ter um bom dia. Obrigado por ter comprado com a gente, tenha um bom dia. Só isso. Só isso que ele fez. Ele usou todas as habilidades que ele podia fazer. Ele fez isso e colocou. Daí, alguns dias, aconteceu uma coisa engraçada, porque o gerente não estava sabendo o que estava acontecendo. Tinha 4 caixas abertos, só que um caixa tinha umas 20 pessoas na fila esperando. Ele falou, peraí, por que ninguém vai? Ele foi lá embaixo averiguar o que estava acontecendo. E daí, quando eles descobriram, o povo falou assim, não, eu quero passar aqui no Johnny. O povo falou, eu não me importo esperar um pouquinho mais, não. Contando que eu recebo o bilhetinho do Johnny, tá tudo bem, né? Contando que eu recebo o bilhetinho do Johnny. Todo mundo ali ficou impressionado com o que ele fez. O Johnny percebeu que a missão dele estava ali onde ele estava, com as pessoas que passavam ali pelo caixa. Ele falou, tanta gente passa por aqui, essa é a minha missão. Essa é a minha missão. Ele estava fazendo mais do que encher a sacola das pessoas com compras. Ele estava enchendo a vida deles com esperança. Né? Isso que ele estava fazendo. Johnny era um verdadeiro missionário. Ele é um verdadeiro missionário. Amados, nós temos uma missão também. Nós somos chamados para ser missionário. Deus não procura a habilidade de ninguém, ele procura a disponibilidade de você. Você tendo habilidades ou não, não importa para Deus. Se você tem disponibilidade, Deus vai te usar. Eu sou um exemplo grande disso, entendeu? As minhas habilidades não eram tão boas, mas Deus trabalha com você. Não tem problema, ele vai trabalhar com você, não fique com medo. E o que é ser um missionário? Não é só aquele que vai até longe, vive em tribos ou em locais distantes, ou fala em línguas diferentes. Não. O missionário é uma pessoa que tem uma missão. É uma pessoa que tem uma missão de pregar e fazer outros virem para perto de Cristo. Isso é ser um missionário. Mas para isso nós precisamos levar em consideração 3 coisas, que a gente vai falar hoje de manhã aqui rapidamente, tá bom? A primeira que a gente tem que lembrar é o seguinte, a missão começa onde você está e não onde você gostaria de estar. Ok? A missão nunca vai começar lá. É aquilo que a gente estava falando da cidadania aqui. Eu gostei muito da lição, né? Falando, olha, o lugar onde você vai é bom e o lugar onde você saiu é bom. O que você está tem problemas, né? E sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Então não queira começar a missão quando estiver tudo bem. Não queira trabalhar para Deus quando estiver tudo bem. A hora é agora. É o momento que está, do jeito que você está, com os problemas que você está, sabe? Com tudo que está acontecendo com você, esse é o momento. Porque muitas pessoas começam a discutir com Deus e eles falam assim, se eu tivesse mais tempo eu faria mais. Meu schedule está tão cheio, não dá para fazer. Ou se eles falam assim, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, eu ajudaria a igreja a ir para frente, sabe? Ou eles falam assim, eles falam até pior aqui, falam assim, aqui tá difícil demais, o povo não quer ouvir nada, meus amigos não, como é que eu falo, sabe? Aquele sentimento de que tudo tá ruim no momento. Não, irmãos, olha, 1 Coríntios 7,17 diz o seguinte, entretanto, cada um continua vivendo na condição em que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todos da igreja. Claro que ele está falando aqui de uma outra coisa, mas o princípio que Paulo está falando aqui é permanecer fiel aonde Deus te colocou. Da maneira que Deus te colocou. Ok? Não tenha medo. Eu tinha um amigo meu, gente, na escola, ele era tetraplégico. Ele conseguia mover a cabeça aqui assim e o dedo aqui, ó, para mover a cadeira dele. Ok? Rapaz, ele não podia sair andando. Se tivesse um lugar que tinha uma escada, ele estava perdido, ele não podia subir. Sabe? Ele tinha tantos problemas físicos que ele não podia alcançar, mas ele tinha uma cabeça fantástica e ele usou o que ele tinha para Deus. Escreveu livros, escreveu coisas, pregava como podia, porque ele não olhou para ele e falou assim, meu Deus, olha como é que eu tô, olha como é que você me colocou, olha a situação que eu fiquei. Deixa para lá, não vou fazer. Não, ele falou, do jeito que eu tô, Deus tem um propósito. Sabe? E muitas pessoas ouviram a Cristo por causa do testemunho desse rapaz. Vou contar uma história para vocês. Eu tinha um amigo, isso aqui é meu grupo de comportagem, sabe? E eu tô aqui embaixo, aqui, não sei se você consegue me ver aqui embaixo. E esse cachorro a gente achou na rua, em Miami, e pegamos ele como mascote, sabe? E ficamos com ele. Foi um problema só. Mas do meu lado aqui é um menino chamado Klinger. Ele é um amigo meu, assim, do Brasil, sabe? A gente fez segundo grau junto.
Quando terminou, se formamos juntos. Quando terminou, eu vim para os Estados Unidos, tipo, 6 meses depois ele veio, sabe? A gente ficou junto o tempo inteiro, a gente foi para a faculdade junto, ele foi fazer enfermagem, eu fui fazer teologia, e a gente ficou muito tempo lá, e era muito divertido. Até hoje a gente conversa, é amigo, né? Mas o Clint é uma pessoa, assim, bem interessante, sabe? Ele estava fazendo enfermagem. Alguém tem algum enfermeiro aqui? Alguém fez enfermagem? Alguma casa de medicina? Não. Porque é o seguinte, difícil fazer enfermagem. Falar para você, tem que estudar muito. E eu me lembro um dia que a gente estava numa casinha que a gente alugava, e era um domingo, e eu estava estudando para minha prova de vocabulário de grego, sabe, passando palavras, e ele chegou com os livros dele de enfermagem, sentou no sofá do meu lado e começou a estudar também. Daí 15 minutos depois ele levantou e falou o seguinte, não dá, não consigo estudar assim não. Eu preciso de uma mesa. Como é que você estuda sem uma mesa? Daí ele pegou, se arrumou, pegou a chave dele, entrou no carro, foi até o Walmart, que era uns 20 minutos de lá, de casa, comprou uma mesa, trouxe de volta, montou a mesa, colocou lá e colocou os livros em cima. Agora sim. Sentou, agora eu vou estudar. Estudou 15 minutos e falou assim, assim não dá para estudar. Assim não dá para estudar. Eu não tenho uma canetinha para marcar texto aqui, eu não tenho canetinha, lápis colorido para marcar minhas referências. Daí o que ele fez? Levantou, foi até o Walmart de novo, foi comprar as coisas, comprou régua, comprou tudo que precisava, voltou, colocou tudo na mesa, falou assim, agora sim. Estudou mais uns 15 minutos, daí de repente ele levantou e falou, assim não dá pra fazer, eu tô morrendo de fome, já era perto do meio-dia já, entendeu? Eu tenho que comer alguma coisa. Ele foi lá, preparou a comida, comeu tudo, daí falou, agora acabou. Daí ele foi, sentou para estudar. Mais 5 minutos ele levantou, nossa, não tá dando certo não, porque eu tô muito cansado, muito sono, vou levantar e fazer um exercício. Daí foi e fez exercício. Daí voltou, sentou, mais 5 minutos. Nossa, agora eu tô precisando de um banho. Daí tomou um banho. Daí foi assim o dia inteiro, voltando e voltando. Até que chegou a noite, chegou assim, depois de um tempo, e falou, nossa, tá tarde demais, eu vou dormir, porque à noite o cérebro não funciona direito, amanhã eu acordo de madrugada e estudo. Eu só sei que eu acordei às 7 da manhã para ir para a escola, e ele estava deitado dormindo na mesa que ele tinha comprado, né? Daí ele foi e fez a prova. Vocês acham que ele foi bem? Foi muito ruim. E eu lembro que ele chegou para mim e falou assim, cara, eu não sei por que eu fui mal, eu estudei o dia inteiro. Estudei o dia inteiro, né? Mas é aquela coisa básica que acontece na nossa vida. Gente, você não precisa de ter mesa, você não precisa de ter caneta, você não precisa ter comida, não precisa ter exercício para estudar. Seria bom se você tivesse essas coisas? Claro. Mas você precisa para estudar? Sabe? Ajudaria muito? Ajudaria, mas você não precisa disso para estudar. Sabe? Deus não deixa... você não pode deixar que a sua vontade de ter estrague o seu fazer. Ok? Não deixe a sua vontade de ter estragar o seu fazer. Em nossa missão, é a mesma coisa que acontece. Você não precisa de um curso especial, você não precisa de ter materiais especiais, programas elaborados para cumprir a missão de Deus, você só precisa ir e fazer a missão de Deus. Sabe? Quantas vezes a gente ouve assim, nossa, eu queria muito ajudar, mas eu não sei, eu não tenho as qualificações. Então, assim, gente, quem que tem qualificações, me diz? Me diz uma pessoa que tem qualificações. Todos nós temos as mesmas qualificações. Somos filhos de Deus. Temos uma missão que Deus nos deu. Essa é a nossa qualificação. Ponto final. Se você tem um talento diferente e consegue fazer uma coisa melhor que outra pessoa, que bom, use esse talento para Deus. Mas se você não tem talento, use o que você tem para Deus. A sua vida. Fale. Não importa o que você faça, mas trabalhe para Deus. Por isso que nós somos chamados para fazer tudo aquilo conforme que Deus nos deu. Conforme os talentos que nós temos, nas condições que nós estamos. Segundo ponto, o foco da missão não é você, ok? Foco da missão não é você. Muito importante lembrar. A Bíblia fala pra gente em Mateus 5,13 o quê? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelo homem. Você é igual sal. E ninguém... depois de uma comida, chega para você e fala assim, nossa, que sal gostoso, onde é que você comprou? Isso é diferente, esse sal, né? Ninguém pergunta isso. Alguém já te perguntou isso? Não, né? Por quê? Porque o sal, ele tá lá, você só nota se ele tá de mais ou de menos. Se ele tá em perfeita quantidade, ninguém fala nada. Perfeito. Não tem problema nenhum. Mesmo jeito é a gente não pode ter o ponto pra gente só. Nós não somos a prioridade. Não somos o ponto principal da missão. Se em qualquer ponto dessa sua missão você virar para o centro dela, passa a ser uma missão enganosa. Passa a ser uma missão enganosa. A missão verdadeira sempre vai apontar para Deus, sempre para engrandecer o nome de Cristo, que morreu por nós, não para você. Aí fica a pergunta,
Por que que eu faço o que eu faço? Essa é a pergunta que todo mundo tem que fazer. Por que que eu faço o que que eu faço? Por que que eu venho para cá? Por que que eu ajudo na igreja? Por que que eu venho aqui na frente? Por quê? Por quê? Qual que é a razão? É para tornar meu nome mais conhecido? É para que as pessoas vejam que eu estou ajudando? Por que que eu prego? Por que que eu estou em estudo bíblico? Por que que eu faço trabalho missionários? Por quê? É para ficar bem na foto na igreja? É para os outros verem que eu estou trabalhando? Por que que você faz tudo que você faz? E se a resposta for qualquer coisa a não ser para engrandecer o nome de Deus, você precisa rever os seus princípios e pedir para o Espírito Santo mudar o seu coração. Porque tudo que a gente faz aqui não é para gente. Por isso que eu consigo estar aqui na frente de vocês hoje e não ficar quase passando mal, porque eu passava mal quando eu ficava na frente. Tanto é que uma das primeiras vezes que me chamaram para ir na frente, e eu falei, eu vou enfrentar o meu medo de falar em público. Eu me lembro que até hoje foi na igreja Luso Brasileira, lá de New Jersey. Não sei se alguém já foi lá. E Nova York, isso. E eles pediram para eu passar lição. Coisinha simples, passar lição. Tinha 8 pessoas na igreja ali, na escola sabatina, né? E o pastor de lá na época, o pastor Cláudio Vilela, chegou, me apresentou, e eu cheguei lá para falar. Quando eu peguei o microfone, eu olhei todo mundo, eu tive que sair correndo, eu fui pro banheiro vomitar. Meu estômago não aguentou, porque eu tinha tanto medo de ficar em público. Mas o que aconteceu? Eu antes disso, eu tinha feito técnicas de como falar em público, eu tinha feito todas as coisas humanas possíveis para eu conseguir falar. Eu tinha me preparado super bem para poder falar. Mas isso importa? Não, por quê? Porque é que Deus que te dá a palavra. Daí o dia que eu falei o seguinte, o dia que eu falei, meu Deus, eu não sei fazer, por favor, faça por mim, Deus vai e faz as coisas, entendeu? E hoje eu tô aqui, é resultado disso. Porque se dependesse de mim, eu fugia. Mas eu não vou fugir da missão de Deus, porque onde Ele quer que eu vá, eu vou. Se Ele me chamar, eu vou. Não importa se eu não gosto, se for desconfortável, eu vou. A gente tem que fazer, porque a missão, o foco não é nós. Não é o meu conforto. Não é o meu benefício, é o benefício de Deus. É a vontade de Deus. É isso que a gente tem que fazer. E, gente, a terceira, o propósito da nossa missão, da nossa vida, é cumprir a missão. Esse é o propósito da nossa vida. É o propósito. Você está aqui não é para ter uma vida melhor, não é para nada, não, porque essa vida é passageira. Gente, vocês vivem muito pouco, a gente vive muito pouco aqui nessa terra. Se você for ver a quantidade de anos que a gente vive aqui, é nada. E o nosso ser humano é muito frágil. Hoje a gente está aqui, amanhã não está. Sabe? É simples assim. A gente vê a fragilidade do ser humano. Então, esse pouco tempo que a gente está aqui, o nosso propósito é viver a missão de Cristo. Porque se a gente vive a missão de Cristo, a gente vive uma vida cheia. Todo mundo que está perto de morrer, eles nunca falam o seguinte, olha, eu queria ter... Duas coisas que eles falam, né? Eu queria ter ficado menos tempo com a minha família. Eles nunca vão falar isso, né? É sempre eu queria ter mais tempo com a minha família, ou eu queria ter trabalhado um pouco mais para Deus, sabe? Porque quando você faz as coisas de Deus no seu coração, você se sente completamente cheio do Espírito Santo dentro de você, não é? E eu me lembro de uma história que tem mais ou menos uns 100 anos atrás. Tinha um pastor que era bem animado, o nome dele é Billy Sunday, aqui nos Estados Unidos. E eles, num sermão deles, ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava o seguinte, a melhor coisa que poderia acontecer com alguém que vier assistir a nossa conferência de reavivamento é aceitar Jesus, se batizar e depois sair da rua e ser atropelado por um caminhão e receber a salvação. É isso que ele falava. Ele era bem assim, sabe? Falava assim desse jeito. Mas eu fico pensando o seguinte, nós sabemos que não é bem assim, né? Que a salvação não é um evento. A salvação é um relacionamento contínuo com Deus, né? Mas mesmo assim, ser salvo, vamos dizer, aceitar Jesus no seu coração e depois morrer, nunca foi o plano de Deus. Nunca. Nunca foi o plano de Deus. Porque o plano de Deus é que você aceite a Deus, seja salvo na sua vida e você vai e leva a sua história para todo mundo. Porque pelo seu testemunho as outras pessoas vão vir também. Sabe? Às vezes eu ouço as pessoas falar assim, olha, eu tenho que pregar, mas eu não sei o que pregar. Se você não sabe o que pregar, fala do seu testemunho. O que você tem que pregar? O que Deus fez na sua vida? Como Deus tem sido bom para você? 99,9% dos sermões que eu prego, eles são primeiro para mim, depois para todo mundo. Porque é assim que você tem que fazer. Deus tem que pregar para você primeiro. E depois você prega para os outros, sabe? Essa é a missão de Deus, levar ao mundo essa mensagem. E tem um psicólogo chamado Martin Seligman, sei lá. Ele é um psicólogo americano, ele escreveu um livro Felicidade Plena.
bem conhecido, muita gente conhece. Olha o que ele escreveu. Ele escreveu o seguinte: podemos optar por uma vida fácil, buscar uma vida boa, mas a melhor vida é quando usamos as nossas forças para cumprir o quê? Uma missão. A vida está cheia de significado quando temos uma missão. Sua vida, se não tiver uma missão, é vazia. Se você estiver correndo atrás de dinheiro, estiver correndo atrás de bens, estiver correndo atrás de coisas, não vai para frente. Agora, se você não tiver nada, mas você sente que você está cumprindo a missão de Deus, você está cheio. Você está rico. Você tem tudo que você precisa. É isso que você precisa na sua vida. E se você for ver até a psicologia moderna, ela está reconhecendo algo que a Bíblia já fala há muitos anos, né? Que é isso que nós precisamos, da nossa missão. Irmãos, você tem uma missão, o propósito da sua vida e é cumprir essa missão. Mas falar é fácil, né? Falar é muito fácil, fazer é outra coisa. E eu acho que de todos os exemplos bíblicos que existem, o exemplo de Moisés é o que mais se aproxima do nosso, se você for ver. Porque Moisés nasceu em uma época onde os bebês estavam sendo mortos. Sua mãe, com muita coragem, ela colocou ele numa cestinha, colocou ela no Rio Nilo. Ele foi encontrado pela rainha do Egito. Ele foi criado como um rei, mas depois de muito tempo, depois de uns 40 anos que aconteceu, ele teve que fugir e virou cuidador de ovelhas por mais 40 anos, né? E qualquer medida de coisas, Moisés era um perdedor, se você for ver, sabe? Tudo que ele fez deu errado. Tudo que ele fazia acabou virando um pastor de ovelhas, longe, num deserto. O que ele fez na vida? Nada. Mas com 80 anos, ele viu a sarça ardente. E essa sarça ardente, um milagre, um arbusto que pegava fogo, mas não se consumia, chamou Moisés para uma missão muito importante, que era de liberar o povo de Deus da escravatura. Ele estava ali na frente de uma das coisas mais maravilhosas que o ser humano já tinha visto. Ele estava literalmente na frente de Deus, na presença dele. E qual foi a desculpa que ele deu? Eu não sei se eu teria coragem, talvez. Êxodo 4:10 diz: porém Moisés diz ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, que falasse o teu servo. Não consigo falar bem. Ah, Senhor, por que o Senhor faz isso? Sabe? Nesse ponto, Deus já tinha mostrado para ele o cajado, que se ele soltasse ia virar cobra. Já tinha mandado ele colocar a mão dele dentro da túnica dele, ficou com lepra, e depois tirou a lepra. Ele já tinha mostrado coisas que o ser humano nunca tinha visto antes na vida. Imagina você ver um pedaço de pau virar uma cobra, e depois você pegar e voltar a virar pau de novo. Ele viu isso tudo, e ele ainda chega: olha, eu não consigo falar. Pô, peraí, como assim? Você acabou de ver coisas maravilhosas. Mas a verdade é, nós sempre tentamos achar uma desculpa para fugir, para escapar, né? Eu não quero fazer isso, Senhor, porque é desconfortável para mim. Entendeu? A desculpa dele aqui foi: eu não sei falar direito, mas ele estava realmente dizendo assim: eu não quero fazer isso agora, sabe? Isso é triste, isso não é um problema só de Moisés, é um problema de todo mundo, incluindo o meu. Eu também tenho esse problema. Eu vou falar para vocês, há mais ou menos um ano atrás, eu me lembro que a igreja, o grupinho de Charlotte estava começando, os brasileiros, tudo mais, todo mundo empolgado, eu também empolgado, tudo mais. E eu me lembro um dia eu estava no Walmart fazendo compra, eu tinha que comprar só uma coisinha pequenininha assim. Eu tô no caixa, na fila do caixa rápido, sabe aquele self-checkout? Daí eu vejo uma mulher tendo problema, ela não estava conseguindo fazer as coisas. Daí ela falou umas 2 palavras em português, eu falei: brasileira. Eu cheguei lá: oi, tudo bem? Tu pode te ajudar? Ela: ai, graças a Deus, me ajuda. Daí ela não sabia falar inglês, eu falei com a mulher, ela aceitou o problema. Daí eu fui lá, escaneei o meu depois também rapidinho, nós dois começamos a ir embora juntos, falando com ela me contando a história dela, de onde ela veio e tudo mais. Eu: que legal, que bom, né? Até mais, tchau, foi embora. Eu me lembro que antes, quando ela estava indo embora, eu pensei assim: Henrique, fala para ela da igreja brasileira, convida ela para vir. Mas eu pensei assim: não, e se ela não gostar? E se ela não quiser? Poxa, eu não tenho nada aqui para dar para ela, eu vou ter que... Ah, não. Olha, a igreja lá, essa semana que vem, não vai ser muito boa o programa. Esse é meu pensamento, gente. Estou sendo sincero aqui para vocês. E sabe o que eu fiz? Eu andei e fui embora. Aquilo me persegue dentro de mim até hoje, sabe? Porque eu fui Moisés que disse: ô Senhor, eu não tenho voz, eu não sei falar, eu perdi uma oportunidade que Deus me deu na minha mão. E para isso eu tenho que orar todo dia e pedir perdão e pedir para que Deus, de alguma forma, me coloque de novo na frente daquela senhora para que eu possa fazer o que eu errei, eu errei. Irmãos, não faça o que eu fiz. Faça diferente.
Se você encontrar alguém, fala para ele assim, olha, então, nós temos um grupo bom que se reúne. Você é convidado. Tá aqui, entendeu? Não tenha medo de fazer isso. Sabe? Não diga, eu não sei falar, tem esse problema, essa coisa, esse sábado. Não tem problema. Não é o seu trabalho fazer tudo virar perfeito e fazer você converter aquela pessoa. Esse é o trabalho de Deus, do Espírito Santo fazer. O nosso trabalho é o quê? É convidar. É isso que a gente tem que fazer. É trazer as pessoas. As pessoas vão vir. Quando elas virem, o Espírito Santo vai mudar. E Deus responde para Moisés nesse caso. Olha o que ele falou, Êxodo 4:11. Deus disse assim, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Então, basicamente, eu que te criei, cara. Você não tem problema de falar? Eu te fecho a boca se eu quiser. Eu abro ela, eu te dou tudo. Como assim, né? Sabe? E por isso, depois disso, o que acontece? É o que Deus fala. E é o nosso verso bíblico que a gente leu. Agora, pois, vai. Eu estarei com você, ensinando-lhes o que dizer. Vai. Vai que eu vou te capacitar. Vai que quando você fizer essa missão, eu vou estar do seu lado. Vai que quando você estiver lá, eu vou te mostrar o que fazer. Você não precisa saber de tudo. Você só precisa ir. Só isso. Deus não está te chamando para convencer ninguém. Ele está te chamando simplesmente para estar disponível para isso. Deus nos dá essa missão. Mas ele nunca vai deixar a gente sozinho. Porque ele nos capacita. Sabe, irmãos? Deus não trouxe brasileiros aqui para essa cidade de Charleston por acaso. Você não está aqui por um acaso. Se você acha que está aqui por um acaso, se foi sem querer alguma coisa, deu simplesmente sorte, não foi. Deus te trouxe aqui por uma razão. Vocês vieram para cá, não foi só apenas para trabalhar, sabe? Porque Deus tem um plano para vocês aqui nessa cidade. Agora, enquanto a gente está falando aqui, existem pessoas brasileiras que estão precisando ouvir a mensagem de Deus lá fora. E quem que vai contar essa mensagem para eles? Se não for nós, quem que vai ser? Hein? Porque a gente fala assim, quem que vai ser? Nós temos que fazer essa missão, né? Mas aí fica aquela pergunta, sabe? Por que Deus precisa que a gente faça isso? Por que Deus quer que nós vamos e fazemos missão? Eu acho que Ellen White responde isso muito bem no Os Rejatos das Nações, página 90. Ela diz o seguinte, Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar o pecador sem o nosso auxílio. Em outras palavras, ele não precisa de você. Mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra, a fim de participar da alegria dele. A alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício. Devemos tornar parte do seu labor para a redenção delas. Irmãos e irmãs, a nossa missão não é apenas uma ordem, mas é um privilégio. Quando a gente faz missão de Deus, nós estamos participando num ato que Deus quer também. A missão é um fruto da salvação, é o resultado da salvação, não o meio da salvação. Deus nos deu uma missão, que é levar o evangelho a todo mundo, incluindo Charleston. Charleston vai esperar para quem? Por nós. Nós temos que fazer isso. Deus quer que a gente vá. Se você aceita esse chamado hoje, diga em seu coração. Eu vou pedir você para dizer em seu coração, porque a gente pode pedir para você levantar, pode pedir ouvir a frente, tudo muito lindo, que não importa. Se isso não for dentro do seu coração. Se você dentro de você não dizer, Senhor, aqui estou eu, me envia. Isso é que você tem que dizer. E cabe a nós lembrar de que a nossa missão começa onde estamos, como estamos, que o foco da missão não sou eu, e que a missão dá propósito para a nossa vida. Acabar com isso aqui, Ellen White diz no livro de Rejatos das Nações, página 128, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Todo o verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Nós somos chamados para levar essa mensagem ao mundo, proclamar a mensagem da cruz de Deus. Pois um dia Jesus vai voltar como Rei dos Reis para estabelecer o seu reino de paz aqui nessa terra. Todos aqui receberam essa missão. Do mais novo, não importa a sua idade, até o mais velho. Do mais experiente ao mais inexperiente, não importa. Deus não dá regras de quem deve ir. Ele simplesmente nos diz, vai, vai. Amém. Amém.
Gente, vamos cantar mais um louvor para a honra e glória do nosso Senhor. São muitas as histórias que eu vi, falando sobre a vida de Jesus. Milagres incontáveis que eu não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como um homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe à luz, o sacrifício lá na cruz, o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de termos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que a verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Ainda penso em tudo que eu vi. Como pode um homem amar-nos tanto assim? Levando em seus ombros meu pecado, assumindo toda a culpa em meu lugar. O que farei para que tudo que ele fez não seja em vão, mas transforme o coração? O sacrifício feito lá na cruz, pra mim agora tenho que retribuir. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de termos novamente sua luz. Foi um ato de amor, mas no que na verdade nos salvou foi de tudo
o maior, o sacrifício lá na cruz. O sacrifício que nos trouxe salvação. Eu vou aceitar, não vou negar. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de termos novamente sua luz. Foi um ato de amor, mas no que na verdade nos salvou. Foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Amém. 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 Pode colocar de pé para a gente terminar com a oração? Bondoso e amado Pai que está dos céus, te agradecemos, Senhor, por esse sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Senhor, nós não merecemos, mas agradecemos pelo presente que o Senhor tem nos dado. E através da graça, Senhor, somos salvos. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. E, Senhor, agora que estamos aqui, queremos colocar em Tuas mãos a nossa vida, nossos afazeres, para que o Senhor venha nos dirigir no que nós devemos fazer, Senhor. Ajude para que entendamos e possamos viver a missão que o Senhor nos dá em nossa vida. E que cada pessoa que entramos em contato, cada lugar em que fomos, não importa a situação, Senhor, nós possamos ver isso como uma oportunidade de levar o Seu Evangelho a outras pessoas. Senhor, ajuda para que esse grupo possa continuar a crescer. Crescer tanto que eles tenham que sair daqui porque não tem mais espaço para caber ninguém. Nós te agradecemos pelo trabalho que eles já fazem aqui nessa cidade. E pedimos que o Senhor venha dar forças e que o Senhor venha dar que o Senhor venha guiar eles nos próprios passos para que eles possam fazer tudo conforme a tua vontade e para a honra e glória do Senhor. Senhor, esteja conosco também nesse restante de sábado. Que nós possamos continuar com esse relacionamento que temos com o Senhor. Para que possamos ter um dia bom na sua companhia. Senhor, pedimos isso não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, Victor. Eu acho que hoje estamos saindo daqui com um coração cheio de muita coisa que temos que pensar e muitas coisas que temos que Digerir. Thank you, that's the word. Digerir. Então, gente, estamos aqui como família. Você está em um lugar, o que eu disse aqui, um lugar safe place. Um lugar seguro conosco aqui. Então, espero que o culto encheu seus corações. Agora vamos encher os nossos buchos. Então, fiquem aqui. Próximo culto será março 14. Por favor, não se esqueçam, março 14. Para aqueles que estão querem participar na parte da economia do grupo e coisas assim, nós já temos como coletar. E também esqueci mais um anúncio. Eu não estou pensando. Não está dando, mas cada terça, 8 horas, estamos juntando para orar, fazer pedidos e orar. Por favor, fiquem à vontade. Feliz sábado para todos. Obrigado, pastor Henrique Gomes, por essas palavras. Vamos ir. Amém. 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 Amém.